quero saber um pouco de frequência e quantidade, assim, né, que é recomendável, dependendo do tipo, né? Eu vi, acho que num story seu, se não me engano, 90% das pessoas se beneficiam e tem 10% ali, talvez esquizofrenia ou alta quantidade de THC para depressão, né? Mas frequência e quantidade e o formato também, né? Óleo, ingestão ou vaporização, quais são as diferenças e isso é de acordo com o que o paciente tem, ou de acordo com o histórico do paciente, como é que funciona essa determinação de frequência, quantidade e o formato? Na verdade, a prescrição, né, da cannabis, dos medicamentos derivados de cannabis, ela é muito personalizada. Cada paciente é único, exclusivo, porque não é só a condição clínica que ele tem. Tem uma preferência, tem pacientes que preferem gotas, tem pacientes que preferem cápsulas, tem pacientes que precisam vaporizar, porque precisam do resgate. Então, esse é um tema polêmico ainda, porque aqui no Brasil não pode, né, mas seria o ideal. Então, pacientes que têm, por exemplo, náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, uma das melhores formas de tratamento, se você quer utilizar medicamentos à base de cannabis, é a vaporização. Tira com a mão, tira em 30 minutos, o paciente está se sentindo melhor, ele quer tomar água, o paladar volta, ele tem fome daqui a 40 minutos, 1 hora, então, enfim, não tem medicamento que faça isso, não conheço nenhum que faça, na verdade, que tenha esse, né, um benefício tão específico, na verdade, para um momento exclusivo do tratamento. Então, a escolha é feita de acordo com o paciente, com a história clínica, com, né, o que eu quero, na verdade, porque a via oral é diferente da via inalatória, que é a via diferente da transdérmica, que é diferente você fazer gota de tomar uma cápsula. Então, o que eu quero daquele paciente, né? Qual é a resposta terapêutica que eu preciso? Em quanto tempo ele precisa desse benefício? Então, todas essas perguntas vão determinar qual o produto, que forma, né, qual a forma de apresentação, qual vai ser a dosagem, por exemplo. Eu estou com um paciente agora internado, náuseas e vômitos induzidos, que está fazendo a cada 2 horas, 3 horas, X gotas. Tem um paciente de dor crônica que faz 2 vezes por dia, X gotas. Tem paciente que faz 1 vez por dia, enfim. Então, tudo isso vai depender do paciente e da resposta, porque tem uma situação que também é diferente da medicina tradicional, quer dizer, não é diferente, é só como a gente observa isso, que é a resposta individual de cada um. Então, é muito comum uma coisa não funcionar para o outro paciente. Então, eu estou com, vamos lá, o exemplo desse paciente que está fazendo a cada 2, 3 horas. Um paciente similar, às vezes não responde. Mesma condição, mesma história, mas semelhante, né, a história, etc., o diagnóstico, só que a resposta é diferente. Por quê? Porque esse paciente come diferente do que do outro, então a alimentação tem tudo a ver com o sistema endocannabinoide. A informação, na verdade, genética, a epigenética toda desse paciente são diferentes e, portanto, o sistema endocannabinoide de cada um vai ser diferente. E a gente, inclusive, não é igual todos os dias. Então, enfim, dependendo da condição dos pacientes, o medicamento, às vezes, muda de dia a dia. Enfim, é muito personalizado, assim. A beleza do tratamento está exatamente aí. Você aprende, inclusive, a ter essa observação criteriosa do que o paciente está te trazendo, né? Então, o que ele está te devolvendo? E aí você consegue ajustar a dose cada vez mais para aquela pessoa, e é isso que faz a medicina, eu acho, ficar tão linda. Porque, de fato, assim, nós somos únicos e exclusivos e nada vai funcionar igual para todo mundo. É impossível achar isso. Esse modelo de medicina, de ter uma cápsula, uma pílula que todo mundo tome para... Né, claro que a gente tem uma evolução maravilhosa. A medicina, né, chegou num ponto em que a gente tem medicamentos, soluções, principalmente, né, para situações, né, um paciente em UTI. A gente tem, né, recursos incríveis. Saber utilizar tudo isso... na verdade, é o propósito, né, e não ficar refém disso tudo. Então, a gente, né, voltando sempre o olhar do estilo de vida, se você tem um paciente na tua frente que é sedentário, que come macarrão e leitinho o dia inteiro, né, que não vai ao banheiro direito, qual é a chance desse paciente evoluir bem a longo prazo? É óbvio que ele está caminhando para uma doença crônica. Então, qual é o meu papel como médico aqui? Né, orientá-lo, porque provavelmente ele não sabe. As pessoas, elas têm muito pouco conhecimento, elas sabem tudo sobre o YouTube, elas sabem tudo sobre o Instagram, elas sabem tudo sobre as ferramentas, mídias sociais, e não sabem nada sobre o corpo delas, sobre ter saúde, sobre qual alimentação, né, é a melhor ou a mais indicada para aquela pessoa, para mim, enfim, né, é um gap muito grande em relação a, né, o que a gente procura saber, né, na vida.